Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula deste módulo, O Olhar Interior. Nesta videoaula nós iremos falar sobre a trilogia humana. O que vem a ser a trilogia humana? Fica muito mais fácil nós entendermos através de imagens. Nós sabemos que existe um mundo físico, que é um mundo que a gente consegue ver, que nós conseguimos apalpar, o mundo material. Sabemos também que existe um mundo espiritual. E eu coloquei essa imagem demonstrando o céu porque muitas pessoas chamam este mundo espiritual de céu. Não estou aqui para afrontar a nomenclatura deste ponto abstrato, longe de mim. Apenas entender como que se dá esta trilogia humana para que a gente consiga ter essa gestão de si próprio. Então, a responsabilidade é nossa de entender como que isto funciona. E entre estes mundos nós temos aí, podemos dizer, o ser humano. Logo, a gente consegue perceber que o ser humano ele é formado de corpo, é a matéria onde nós conseguimos tocar. Este ser humano ele também possui um espírito, que diante da partida dele, alguns acreditam que voltam para Deus, outros acreditam que voltam para a própria natureza. Mais uma vez, não estou aqui para afrontar o credo de ninguém e tampouco fazer apologia naquilo que eu acredito. O importante é que a grande maioria dos pensadores entendem que o ser humano é formado de corpo e espírito e que entre os dois, vamos dizer assim, existe a alma. A alma, então, nós podemos declará-la como a sede das emoções. É onde ficam armazenados os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas conquistas, ficam, portanto, acondicionadas nesse meio espaço corpo-espírito. Então ali está a alma. Agora, por que esse assunto que eu estou falando aqui sobre a trilogia humana? Porque no passado nós tínhamos o quociente de inteligência. Era um assunto na moda. O quociente de inteligência, então, ele é visto como uma medida, um número que expressa a capacidade intelectual de um indivíduo com base em critérios de referências e comparações, estabelecendo uma relação entre a sua idade mental e cronológica. Então, aí fala, nossa, o QI de Einstein era elevado, o QI de fulano, o QI de ciclano. Este era o assunto em voga num passado não tão distante. Quanto mais alto era o QI de determinada pessoa, mais atenção ela chamava das outras pessoas que estavam à sua volta. Acontece que tempos depois veio o que é chamado de quociente emocional. E o que acontece? Esse QE ele é utilizado principalmente em ambientes corporativos, onde se faz necessário esse equilíbrio emocional diante de decisões que precisam ser tomadas. Principalmente no mercado financeiro, principalmente em decisões de médicos, de reunião, de junta médica, para poder decidir o que se fazer em determinado exame de algum paciente. Então, este era o QE. Este, ele é então chamado, ele é diferente do QI, lógico, né? Por quê? Porque o QE, ele exprime o índice de inteligência emocional. E é uma ferramenta fantástica para que o colaborador possa ter sucesso na sua vida. Não estou desmerecendo o quociente de inteligência e tampouco desmerecendo o quociente emocional. Acontece que atualmente o que está em moda é o QS, que é o quociente aportuguesado espiritual. Por isso que eu trouxe no início desta videoaula a questão da trilogia humana. Quer dizer, corpo, alma e espírito. Então agora começa a fazer sentido para você por que eu trouxe no início da nossa fala. O QS ele é entendido como consciente da espiritualidade, que está ligado
diretamente a necessidade humana de ter um propósito e um objetivo em sua vida. Exato. É o Espírito. O Espírito é que vai entender qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo. Quando o teu Espírito revela para você qual é o teu propósito, emocionalmente a sua alma se enche de vida e transfere isto para o seu corpo. Fez sentido? Do contrário, quando o espírito está abatido, gera sentimentos depressivos e o corpo padece, inclusive com somatização de doenças. Percebe por que então a gestão de si próprio? Percebe então por que o olhar interior? Exato. Para saber o que anda passando aqui dentro desta ferramenta fantástica chamada ser humano. Aí fica fácil a compreensão. Em poucas palavras, o QS é o que traz entendimento ao porquê de estarmos aqui neste planeta. Não somos obras do acaso, não fomos jogados aqui para sofrer, muito pelo contrário, fomos colocados aqui para aprender a identificar qual é o propósito da nossa vida. Eu identifiquei o meu. O meu propósito é compartilhar o conhecimento que eu adquiro com outras pessoas, a fim de que estas outras pessoas possam identificar os seus propósitos e ir compartilhando com outras e outras e outras pessoas. Com isso, nossa vida fica mais fácil, mais leve, graciosa e fantástica. Além disso, reflete no desenvolvimento de valores e crenças que irão direcionar nossas decisões. Volto a dizer, crenças limitantes, iremos falar sobre ela mais adiante. Por ora é importante você entender a responsabilidade de conhecer o seu espírito e saber por que você está aqui. Claro, não dá para trabalhar o quociente de inteligência e o emocional isoladamente. Eles se auto-integram. Então isso é importante, eles meio que se fundem um ao outro. Então é importante isso. Agora, uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela torna-se flexível, pois entende as dificuldades dos outros. Aí a responsabilidade, aí que é a parte legal da gente ser espiritualmente evoluídos. Porque aí a gente começa a olhar para o outro, não com o olhar de julgamento, não com o olhar de represália, mas pelo contrário, com o olhar de misericórdia. Aí as coisas mudam, fica mais fácil, vida mais leve, realização ali. Tem um grau elevado de autoconhecimento, porque uma coisa, conforme eu disse, está linkada à outra. Não dá para eu viver só o espírito, esquecendo do corpo, esquecendo da alma. Não, os três, é a trilogia humana, eles estão interligados, bem como a questão da emoção, a questão da inteligência e agora que nós estamos falando do espírito. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, espiritualmente também, ela é inspirada por visão e valores. Por isso, a responsabilidade então de buscarmos a visão naquilo que você acredita. Você acredita no universo? Universo, o que você tem para a minha vida? Você acredita em Deus? Senhor, o que você tem para a minha vida? Revela para que eu possa fazer aquilo pelo qual o Senhor me colocou. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E isto nós precisamos identificar. Volto a dizer, não estou aqui para poder fazer apologia ao que eu acredito, longe de mim. Estou apenas demonstrando a importância de se desenvolver espiritualmente. Porque quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, nosso corpo fica sadio, nossas emoções ficam gerenciadas. Uma pessoa equilibrada espiritualmente também aprende a lidar com os sentimentos. Conforme diz, o sentimento vem. Cabe a gente aprender a administrar esses sentimentos. E isso faz toda a diferença. E ainda, uma pessoa equilibrada espiritualmente, ela sabe inspirar outras pessoas. Faz sentido para você? Por isso que é legal quando você identifica o propósito pelo qual você está aqui. Aí a sua vida fica legal, ganha colorido. Nossa, é fantástico, é fantástico. Então, pessoas equilibradas espiritualmente, elas inspiram outras pessoas a irem adiante, a seguirem o seu caminho, a trilhar o propósito pelo qual essas pessoas foram estabelecidas. Fez sentido para você?
Chamou a sua atenção? Despertou você para a questão da espiritualidade? Não estou falando do espiritismo. O espiritismo é um ramo da espiritualidade. Estou falando que você precisa entender essa vertente espiritual. E aí você vai ver como que a sua vida vai ser modificada. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!